Então vamos orar? Então você vai falar com Deus antes dele falar com você, né? E você vai falar que quer ouvir a voz dele, que teu coração é terra boa. Amém? Só essas duas coisas acho que já basta. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque realmente o desejo do salmista também é o nosso. Gostaríamos de morar nos teus átrios. Gostaríamos, Senhor, de podermos não fazer nada mais além de ler e meditar na tua palavra dia e noite. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque a cada semana e a cada domingo nós temos esse tempo especial pela manhã, esse tempo especial à noite. Ó Deus, e a nossa alma passa os dias da semana ansiando, porque esse é um dia em que nós te damos a oportunidade de uma forma exclusiva. Nós sentamos, nós nos aquietamos e falamos: fala, Senhor, porque eu, teu servo, tua serva, quero te ouvir. Fala comigo, fala conosco, fala com cada um de nós. Palavras que transformam, palavras que possam dar um norte à nossa vida, palavras que possam nos fazer melhorar, possam nos enriquecer. Ó Deus, Espírito Santo, usa a tua palavra para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida e no nosso coração. Assim oramos, cremos que oramos de acordo com a tua vontade. Então, cremos que assim o será e já podemos te agradecer e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar-se. Irmãos, hoje pela manhã, o pastor Sidney teve mais uma vez o privilégio de traduzir ser o intérprete de um superintendente geral. E agora à noite a Isa está tendo também esse privilégio pela segunda vez. Ela fez isso acho que na sexta de manhã ou no sábado, né? Então, sábado de manhã, né? Na convenção. Obrigado. E a Isa foi aluna do Guilherme, viu? Sabe quem é o Guilherme? Meu genro. Então, fica aí a dica, né? Você já parou para pensar sobre quais são as coisas que são importantes para a manutenção da sua comunhão com Deus e da sua vida espiritual? É bom você enumerar, né? Algumas coisas nós sabemos. Por exemplo, é bom e ajuda a manutenção da sua vida espiritual e da sua comunhão com Deus a meditação, a leitura, o estudo das Escrituras, né? Lembra que Deus falou para Josué: se você quer vencer, medita nessa palavra. Lembrou? Né? Então isso vale para nós. Mas nós sabemos também que não só a leitura, a meditação nas Escrituras, mas a oração também é importante para a manutenção da sua comunhão com Deus e para a estabilidade da sua vida espiritual. Não é? Eu gosto de repetir a frase que Deus me deu: oração não é coisa de mulher, oração é coisa de cristão. Que tem homem que pensa que oração é coisa das irmãs, né? Ah, as irmãs oram. Eu já vi marido, não sei se eu posso falar pseudo-cristão, falar assim: não, eu estou tranquilo, eu sei que a minha esposa ora muito por mim. Né? Ela é uma mulher de oração. Oração não é coisa de mulher, não é coisa de irmãs. Oração é coisa de cristão. Porque oração é coisa de Jesus. Então, quem é de Jesus, ora, porque Jesus orava. Não importa, aí sim, não importa o gênero. Né? Se é cristão, ora. Então, orar é bom para a sua comunhão com Deus e manutenção da sua vida espiritual. Então, as Escrituras, orar. Outra coisa também muito importante, né? Comunhão com o corpo de Cristo. Lembra que Jesus falou assim: sobre esta declaração, Pedro, que você fez, que eu sou o Filho de Deus, eu vou estabelecer a minha igreja. Jesus não estava dizendo que ia estabelecer a igreja dele em cima de Pedro. Eu não tinha autoridade para isso, mas em cima da autoridade da declaração que ele deu: tu és o Filho de Deus, o Filho unigênito. Que Jesus tinha perguntado: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro deu essa resposta. Então Jesus falou: sob a autoridade dessa declaração, eu vou estabelecer a minha igreja. E igreja traz a ideia de grupo, não é de indivíduo.
eclesia. E não era nem uma palavra bíblica, era uma palavra que era usada na época, né, pelos romanos, em relação, ó, vamos fazer uma reunião, né? Então, era a eclesia, um ajuntamento de pessoas. Então, Jesus estava dizendo, olha, sob essa declaração que eu sou filho de Deus, pessoas vão se reunir para congregar. E acrescentando a isso, né, o Espírito Santo, ele acrescenta lá no livro de Romanos, Jesus falou que igreja é um conjunto de pessoas, não é um indivíduo. Então, no livro de Romanos, ele fala assim: então não deixe de congregar. E não é ponto final, é vírgula. É porque diz assim: como é costume de alguns crentes, não deixe de congregar. Né? Então, se é para não deixar, é porque vai fazer falta. Então, eu costumo dizer que não devemos aceitar esse ensinamento equivocado, dizendo assim: eu sou a igreja. Então, eu tenho ensinado para vocês. Eu posso dizer assim: eu sou o discípulo. Agora, eu junto com você, com você, com você, aí somos igreja. Não existe eu sou igreja no singular, porque a palavra já obriga uma pluralidade, um ajuntamento. Então, eu sozinho sou discípulo. Eu sozinho sou discípulo. Eu junto com meus irmãos, aí sim, eu sou igreja. Amém? Nós somos igreja hoje à noite. Somos vários discípulos que estamos juntos, somos igreja. Então, as escrituras, oração, a comunhão com o corpo de Cristo, são coisas importantes para a manutenção da sua comunhão com Deus e também da estabilidade da sua vida espiritual. Tudo isso o Espírito Santo usa para trazer edificação para você, preparar você para a batalha espiritual, para o serviço no reino, etc, etc, etc. Mas eu quero falar sobre uma outra coisa que, quando você toma uma decisão de praticá-la, muda a sua história e muda a sua vida espiritual. Eu quero falar sobre outra coisa hoje à noite, que quando você toma uma posição, nunca mais o seu relacionamento com Deus e o seu andar com Jesus vai ser o mesmo. O que é isso? Eu quero falar sobre o valor e a importância da obediência. Eu vou começar um pouquinho lá no Antigo Testamento, mas eu vou terminar para você ver que isso realmente é importante, porque às vezes tem gente que é de oração, mas não é muito obediente a Deus. Tem gente que é Bíblia dos pés à cabeça, mas não é guiado pelo Espírito, não é muito obediente a Deus. Tem gente que não falta nenhum culto, mas não é muito obediente a Deus. Então, tudo isso é importante, mas é muito importante quando você faz tudo isso e você tem uma iluminação do Espírito Santo, dado pela palavra, usar uma palavrinha aí mais sofisticada, né? Você tem um insight espiritual, acende aquela luzinha, fala, caramba, né? Essas três coisas eu vou bem, mas essa é a noite que eu tomo uma posição sobre a minha vida de obediência a Deus. Eu vou terminar mostrando para você 5 benefícios que aquele que mais obedeceu, a Bíblia diz que ele só colheu porque foi totalmente obediente. Né? Então, você sabe que eu vou falar de Jesus. A Bíblia apresenta para nós hoje à noite 5 benefícios que Jesus, que foi homem de oração, viveu a palavra, cumpriu a palavra, não é? Congregou os discípulos, fez tudo isso. Mas é interessante que a Bíblia diz que 5 coisas que Deus fez para Jesus porque ele foi completamente obediente. Tá? Então, vamos começar a dar uma olhadinha em Gênesis 26, versículo 5. Todos nós conhecemos a vida de Abraão, e quando você pensa em Abraão, eu acredito que 2 palavras vêm à sua mente: fé e promessa. Não é isso? Porque ele recebe uma promessa e ele caminha pela fé. Normalmente é isso que nós pensamos. Agora,
O livro de Hebreus fala, né, que Abraão está lá na galeria dos heróis da fé, mas é o escritor colocando ali, né? Paulo, quando fala da fé de Abraão no livro de Romanos, ele fala que ele creu sem ter esperança, mas é Paulo falando. Não estou tirando o Espírito Santo. Mas eu queria que você olhasse aqui Gênesis 26, 5. Que Deus, o que valeu para Deus? O que na vida de fé de Abraão, na promessa, para Deus leva em conta? Né? O que ele destaca? Gênesis 25, verso 5, Deus está falando com o filho de Abraão, Isaque, e olha o que Deus fala para Isaque sobre o pai dele. O que o pai de Isaque chamou a atenção de Deus? Deus fala, vou ler o 4, que vai ficar melhor. Deus está falando para Isaque, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Então, duas promessas: multiplicar a descendência e localidade, todas essas terras. E ele continua: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, inclui eu e você. Hoje à noite estamos sendo abençoados por causa dessa promessa. Aí no 5 é a avaliação de Deus, porque começa assim: por que eu vou fazer isso na tua vida, Isaac? Eu vou dizer por quê. Olha a minha análise da vida do teu pai na caminhada dele comigo. Ele fala assim: Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que Deus está falando para Isaac a respeito do pai dele? Seu pai foi um homem de obediência. Seu pai se preocupou em me obedecer nos detalhes. Porque Deus vai... É como se Deus falasse assim: Isaac, para você entender, eu vou citar cada coisita separada. Que ele foi obediente. Ele foi obediente quando eu falei, ele foi obediente aos meus mandados, ele foi obediente aos meus preceitos, ele foi obediente àquilo que eu estabeleci, os meus estatutos, e ele foi obediente às minhas leis. Gente, já pensou Deus falar a teu respeito assim? Já pensou? Então, o que eu quero chamar a sua atenção é o que Deus chamou a minha atenção. E sempre quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa nele o quê? O homem da fé. E parece que Deus fala assim: o homem da obediência. Porque só tem uma obediência nesse nível quem tem fé. Mas às vezes alguém fala que tem muita fé, mas não é muito obediente. Eu creio muito em Deus, mas não obedece os preceitos, não obedece os mandamentos, ou obedece por escolha, critério pessoal, esse eu obedeço, esse eu deixo de lado. Mas Deus, ele fala para Isaac, o filho: olha, sabe quem foi seu pai, Isaac? Sabe qual é a avaliação que eu faço de seu pai? Um homem super obediente a mim. Irmãos e irmãs, que os nossos filhos possam um dia falar isso sobre nós. Amém? Minha mãe era super obediente a Deus. Meu pai era super obediente a Deus. Minha mãe se preocupava em obedecer a Deus nos detalhes. Meu pai se preocupava em obedecer a Deus nos detalhes. Que privilégio Isaac teve em ter um pai assim. Então, obediência, eu quero só usar esse versículo para você guardar isso. Obediência impressiona a Deus. Mais do que lágrimas, mais do que grito, mais do que muita coisa. Porque o reino de Deus é regido por regras, normas, mandamentos, preceitos. Então, quem se dedica
a dar atenção a isso, Deus admira. Eu quero que Deus me admire, eu quero que Deus te admire. Eu quero que Deus te admire. Amém? Agora, outra coisa. Deus falando sobre obediência, vem em Deuteronômio 28. E você lembra, né, que Deus fala aqui sobre a obediência, a desobediência. E a obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. E eu quero ler o versículo 1 e 2 e falar uma coisa para você. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Deus não está dizendo assim, ó, basta você me ouvir. Ele fala assim, eu quero que você me ouça com toda a sua atenção. Me escute com atenção. Tendo cuidado, aí você vai observar, né? Cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, não é uma sugestão divina, não é um pedido, é uma ordenança. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho promessa para você, Israel, mas está condicionada à obediência. Se me ouvir com atenção e tiver cuidado de me obedecer, vai acontecer isso. Tá? E no verso 2, ele diz assim, ó, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Eu sugiro a você, se você quiser, sublinha na sua Bíblia, faz um círculo, te alcançarão. Porque Deus está dizendo uma coisa, irmãos, que há muitos anos ele me despertou para esse versículo, e ele me ensinou o seguinte: a minha preocupação não deve ser correr atrás das bênçãos, a minha preocupação deve ser obedecer ao Senhor. Porque se eu vivo uma vida de obediência, não sou eu que corro atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de mim. Cadê o aleluia? Cadê o glória a Deus? Tem crente cansado, porque é crente que vive correndo atrás das bênçãos. E às vezes fala isso, eu estou correndo atrás da minha bênção. Isso não tem que ser a sua preocupação. A sua preocupação é, eu quero obedecer a Deus nos detalhes. Porque se eu obedecer, as bênçãos de Deus para mim não estão lá, elas estão aqui. Porque se eu tivesse que alcançá-las, elas estariam na minha frente. Então, eu tenho que alcançar as minhas bênçãos. Deus fala assim, ó, se você tiver uma vida de obediência, as bênçãos que eu programei para alcançar você durante a sua existência, elas te alcançarão. É como se Deus falasse assim, não tem que fazer força, tem que tomar uma decisão. Me ouvir atentamente e me obedecer com cuidado. E, irmãos, isso não traz paz? Sim ou não? Porque viver correndo atrás da bênção, eu perco a minha paz. Eu sou tentado a usar recursos humanos, como quando Sara, tentando correr atrás da bênção, falou, ó, tá aí H, né? Até agora eu não gerei filho, toma H, correndo atrás da bênção. E a bênção vinha atrás. Então, Deus fala isso aqui e vamos guardar isso que é muito importante. Quem vive a obediência, quem é de Jesus e tem essa decisão, essa escolha de não ser apenas crente, mas ser filho obediente, filha obediente, que cada vez mais quer obedecer a Deus nos mínimos detalhes, se preocupa em não entristecer o Senhor nos mínimos detalhes, se preocupa em seguir os princípios, os preceitos, os mandamentos, os estatutos. Isso não nos dá justiça própria, sabe, irmãos? Não é? Nossa justiça vem de Cristo. Isso não nos deve trazer nenhuma vaidade, porque senão a gente vira fariseu. Eu acho que o certo, quanto mais espiritual eu sou, eu devo ser mais humilde. Para mim, todo mundo que fica muito espiritual e fica mais soberbo, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais humilde você deve ser. Não é? Quanto mais estivermos assim com Deus, mais humilde temos que ser.
E isso é que prova que realmente aquela intimidade está valendo a pena. Não houve ninguém mais íntimo do Pai do que Jesus, e ele falou assim: eu sou humilde de coração. Essa intimidade que eu tenho com o Pai não me traz nenhuma vaidade, nenhuma soberba. Então, está cansado de correr atrás da bênção? Correr atrás da bênção financeira? Está cansado de correr atrás da bênção sentimental? Né? Está cansado de correr atrás da bênção da casa própria? Seja lá o que for. Meu irmão, minha irmã, você cansou e Deus não quer que você canse. Deus quer que você tome a decisão certa. A decisão certa não era correr atrás da bênção, a decisão certa era: eu quero ler a palavra, eu quero estudar a palavra, eu quero vir à escola dominical, eu quero ouvir pregação, porque eu quero conhecer, por todos os meios que Deus me permitir, lendo em casa, meditando em casa, os preceitos, os princípios, os mandamentos, os estatutos, porque eu quero conhecer, porque eu sei que se obedecer, eu agrado a Ele. Amém? Deus está dizendo para Israel: olha, vale a pena. Se vocês viverem uma vida de obediência, cuidar disso, olha, no dia certo, na hora certa, a bênção certa te alcança. Eu gosto dessa frase, eu vou falar e vamos repetir juntos. No dia certo, na hora certa, para aqueles que são obedientes, a bênção alcança. Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? O diabo, ele tenta falar para nós, para você: olha, é muito complicado isso. Isso é religiosidade, né? Não se preocupa com isso, vive só na graça. Mas é um engano. A obediência Deus leva muito em conta. Para o homem que é o nosso pai na fé, Deus não fala: ó, tua fé me encantou. Deus valorizou a fé de Abraão. Mas ele fala para Isaac: olha, a obediência do teu pai, vou usar uma linguagem humana, Deus que me perdoe, eu fiquei de queixo caído, Isaac. A obediência do teu pai me deixou de queixo caído. Tá? Bom, agora vamos lá para Jesus. O exemplo de Jesus. A obediência é tão importante que Deus, então, ele pensou o seguinte: ó, eu vou mostrar que até na vida do meu filho, a obediência, a preocupação com a obediência, nos detalhes. Houve algum detalhe que Jesus não obedeceu ao Pai, você acha? Você acha? Não, né? Então, Jesus, ele obedeceu a Deus. Tudo que o Pai queria que ele fizesse, ele fez. Tudo que o Pai queria que ele falasse, ele falou. Aonde o Pai queria que ele fosse, ele foi. Então, Abraão não ia superar Jesus em obediência, né? Se Deus falou sobre Abraão daquela forma, então Jesus obedeceu muito mais. Então vamos ver os 5 benefícios que Jesus recebeu por causa da sua obediência a Deus. E vamos começar em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar para nós sobre a obediência de Jesus. Ele diz assim, ó: a si mesmo se humilhou, está falando em relação a Jesus, né? Tornando-se o quê? Obediente. Marca aí na sua Bíblia, tá? Obediente até a morte e morte de cruz. Isso é uma declaração. Agora, no verso 9 está o benefício. Qual é o benefício? Olha aí no verso 9. Pelo que também, é como se ele dissesse assim, ó, porque ele obedeceu até o fim, né, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Um benefício. E outro, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então é interessante que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer o seguinte: Abraão obedeceu a Deus em princípios, estatutos,
preceitos. Mas houve um tempo que talvez Abraão não obedecesse a Deus antes do seu chamado, antes de conhecer a Deus. Ele deu umas vaciladas também no caminho, né? Mas Jesus não, obedeceu a Deus desde o início, e Paulo está dizendo o seguinte: foi do início ao fim. Não teve um interregno, não teve um intervalo, não teve um momento, e ele começa já o ministério dele, cumprir o chamado dele messiânico, já dando uma grande demonstração de obediência, sendo questionado pelo diabo, né, na questão de obediência. O diabo usando a palavra para tentar fazer com que ele desobedecesse a Deus, como o primeiro Adão fez. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o tipo de obediência que Jesus escolheu ter. Não é uma obediência momentânea, circunstancial, uma obediência da vida inteira, até a morte. E o benefício, o apóstolo Paulo fala aqui 2. Primeiro, quem obedece é exaltado. Ele diz, olha, pelo que, ou por essa razão, por causa disso, por causa desse tipo de obediência que ele teve, Deus o exaltou sobremaneira. Ninguém está acima de Deus no universo, mas Jesus está ao seu lado. Quando ele foi assunto aos céus, o Pai falou, para um filho obediente, o lugar ao meu lado. Lugar de destaque. O exaltou sobremaneira. Viveu o tempo de humilhação, mas vive agora o tempo da exaltação. Então, quem vive uma vida de obediência, tem cova de leões, tem desertos, tem fases difíceis, mas tem um Deus que também, ele diz assim, agora chegou a hora da tua vitória. Agora você passou no teste, vou te exaltar. Mas... E o outro benefício é exaltar aí, eu quero considerar uma posição de destaque, mas o segundo benefício é quando ele diz que ele recebeu um nome de destaque. Ele recebeu uma posição de destaque e um nome de destaque. O nome de Jesus, ele é um nome que é respeitado nos céus, respeitado na terra, embora não por todos, mas chegará o dia que o respeito, até por aqueles que não fazem por amor, o respeito vai ser compulsório. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Não que Ele é Salvador, mas que Ele é Senhor. Então, até quem não crê hoje, mas um dia vai ter que prestar o seu respeito a este nome. E como é interessante, irmãos, como o mundo espiritual respeita o nome de Jesus. Como esse nome tem poder. Uma vez eu sofri um acidente de automóvel, eu e minha esposa e a Rafaela era bebê, e eu não morri sem ar, por causa da pancada que eu recebi na lateral, porque eu busquei a força que eu podia ter, quase sem conseguir. Jesus, e foi vindo Jesus, e depois veio Jesus. Consegui respirar. Você sabe, né? Às vezes é uma pancada na região torácica, a gente perde o fôlego, né? A respiração. Não sei como explicar. O meu desejo, a minha intenção era tão grande de falar de Jesus, mas no início foi tão fraquinho, tão baixinho, mas era como se fosse assim, se eu for morrer, mas eu morro tentando falar esse nome,
Jesus. É um nome que as trevas respeitam, né? Não use o nome de Jesus em vão, não use o nome de Jesus em piada, não use o nome de Jesus em brincadeira. Às vezes nós pensamos muito no Antigo Testamento, lá no Decálogo, não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, mas nós usamos o nome de Jesus em vão. Não faça isso, né? Não use piadinha de crente com o nome de Jesus. O nome dele deve ser respeitado por aqueles que creem nele, né? Por nós. A Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome, né? Está acima de todo nome. Então, use o nome de Jesus de maneira especial como ele merece. Então, o primeiro benefício, lugar de destaque. Segundo benefício, nome de destaque. Terceiro benefício, vamos para Hebreus 5, versículo 8. Se a vida de obediência valeu a pena para Jesus, que dirá para eu e para você, que dirá para nós? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu. Aí uma declaração. E no verso 9, o benefício. Tá? Diz que ele foi aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna e foi chamado, no verso 10, foi nomeado por Deus, foi chamado por Deus de sumo sacerdote. Alguém disse que como é que nós podemos pensar que Jesus aprendeu a obedecer se Jesus não era um filho rebelde, né? Ele era naturalmente obediente a Deus. Mas alguém já pensou o seguinte, olha, como o escritor de Hebreus, ele relaciona a obediência com o sofrimento, a ideia poderia ser o seguinte: Jesus aprendeu por própria experiência o quanto é bom obedecer a Deus, mesmo que eu esteja sofrendo. É como se ele tivesse adquirido essa experiência, né? O valor de obedecer a Deus, mesmo que isso me gere sofrimento ou que eu esteja no sofrimento. Daniel tinha essa experiência. Davi teve essa experiência de ser obediente a Deus em tempos de sofrimento, de escassez, de solidão, de abandono, de traição, de perseguição. E Jesus, ele também viveu essa experiência de obedecer a Deus em tempo de ser rejeitado, de ser injustiçado, não é? De ser caluniado. Ele não passou por essas coisas, isso não nos gera sofrimento, gerou sofrimento para ele também, mas ele permanece obediente. Então, a ideia talvez seja essa, vocês sofrem, né? Mas Jesus, ele sabe o que é alguém no sofrimento decidir permanecer obediente a Deus, porque ele tem essa experiência. Então, e no sentido de que ele é o único que passou por essa experiência, a única pessoa da Trindade que passou por essa experiência, então trouxe um aperfeiçoamento. Mas ele tornou-se também, o quarto benefício da obediência dele, autor da eterna salvação. Se ele não obedecesse como ele obedeceu, ele não teria recebido esse crédito. O autor do plano da salvação é o Pai. O Filho vem executar, mas pela vida de obediência,
É como se Deus falasse: olha, você é o autor da salvação. Eu quero te dar essa honra, né? E o quinto e último benefício é quando o autor, o escritor aos Hebreus, diz que Deus dá a ele esse título. O sumo sacerdote era o sacerdote principal do sistema sacerdotal de Israel. Era o único que entrava na presença de Deus Todo-Poderoso. Os outros serviam nos átrios, né? Serviam no pátio, serviam no primeiro átrio, mas do grupo dos sacerdotes, o único que entrava no Santo dos Santos, vocês sabem, era o sumo sacerdote. Então, pela vida de obediência, o Pai dá a ele esse benefício e fala: olha, você tem uma experiência de obediência em meio ao sofrimento. Eu declaro que você é o autor da salvação e eu declaro que você representa a todos diante da minha presença. Porque o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele representava todo Israel. Então, a Bíblia fala que há coisas que Jesus recebeu de Deus porque ele foi obediente. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quando você toma a decisão de ser filho ou filha que não obedece a Deus por medo, embora você tenha temor, mas você obedece a Deus porque é uma escolha, uma decisão, porque você o ama. E quem ama a Deus obedece. Ao tomar essa decisão, você pode ter certeza, assim como Abraão teve o reconhecimento divino, você vai ter. Amém? Deus não vai ficar indiferente à sua decisão. Deus vai ser tocado pela sua escolha. Segunda coisa, chega de estresse, correr atrás da bênção. Amém? Uma vida de paz. Não é uma vida de procrastinação, não é? Uma vida de responsabilidades, mas uma vida assim. Amanhã, irmãos, é segunda-feira. Às vezes, eu tenho tido esse costume. De manhã eu falo: Espírito Santo, quero viver contigo hoje, andar contigo, ouvir a tua voz, te obedecer. Você tem esse desejo todos os dias. Porque, irmãos, cada dia é um desafio novo. Circunstâncias que às vezes a gente não previu. Notícias que às vezes a gente não esperava. Então eu procuro dizer de manhã cedo para o Espírito Santo que eu já estou desejoso de obedecê-lo e quero andar com ele aquele dia. Então, essa escolha tem bênção para você. Você vai ser alcançado pelas bênçãos que alcançam filho e filhas obedientes. Amém? Você só vai ficar contando: olha, mais uma me alcançou, hein? Mais uma. Essa semana chegou uma. Mais uma, está vindo atrás. Ó, tem um montão de bênção aí atrás de você. Tá bom? Até você tá lá na glória, na lista de Deus tem um montão. Mas nada de estresse, nada de medo, nada de insegurança, nada de olhar para trás, nada de desistir. Vive em obediência. O Espírito Santo vai te dar paz. Você não vai se estressar. Se não chegou hoje é porque não era hoje, mas a minha obediência continua, porque no dia certo, na hora certa, ela chegará. Amém, irmão? Que bênção viver assim. Não é um martírio tomar essa escolha de uma vida de obediência a Deus. E por último, saber que se Jesus foi beneficiado com uma vida de obediência, meu irmão, minha irmã, que dirá eu e você, hein? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E fala para o Senhor na sua oração. Eu creio em Ti, eu tenho uma vida de oração, eu amo a Tua palavra, gosto de ler, gosto de ouvir a pregação, a mensagem, gosto de ouvir uma aula de escola dominical, gosto de meditar nela. Eu me delicio estar em comunhão com a igreja, com os santos. Mas, papai, além disso tudo ser bom, eu quero uma vida espiritual de paz, sossego. Eu encontrei o segredo, é uma vida de obediência plena. Diga para Deus, Senhor, eu só quero dizer não para mim, eu quero dizer sempre sim para Ti. Eu não quero dizer não para o Senhor e dizer sim para mim. O meu pensamento, meu sentimento. Eu não quero me obedecer, eu quero me desobedecer e obedecer a Ti. Muda a minha vida de obediência. Eu quero um outro nível de obediência, Deus. Eu quero ter um outro nível de obediência a Ti. Eu quero essa paz, eu quero saber, Senhor, que a cada dia eu quero orar como o pastor falou que ele tem orado. Eu quero de manhã cedo falar, Espírito Santo, eu já quero viver esse dia em obediência. Eu não quero só ouvir, eu quero obedecer. Eu quero fazer. Eu quero atitude, eu quero ações que demonstrem a minha obediência. O Senhor quer que eu faça, eu faço. O Senhor não quer que eu não faça, eu não faço. O Senhor quer que eu vá, eu vou. O Senhor não quer que eu não vá, eu não vou. Obediência. O meu negócio agora é obediência. Meu exemplo é Abraão. Meu exemplo é Jesus. A obediência fez diferença. Deus avisou Israel, vai fazer diferença. Eu quero uma vida de obediência que faça a diferença. Senhor, escuta a oração de cada um de nós. E às vezes é uma tentação muito grande. Nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós chegamos à igreja com regularidade, mas nós não temos uma preocupação, um cuidado de conhecer os estatutos, os mandamentos, os preceitos, os princípios e conhecer para obedecer. Hoje à noite, Senhor, nós descobrimos que a obediência não é um fardo, é um privilégio, que é muito vantajoso decidir ser obediente a Deus, ser um filho obediente, ser uma filha obediente. Eu quero, Senhor, que esta noite seja um marco na minha vida em termos de obediência ao Deus que eu amo, a palavra que eu creio. Abraão te impressionou, Senhor. O Senhor disse para o filho dele, o teu pai me deixou impressionado pelo nível de obediência que ele teve a mim em todos os aspectos. A tua palavra diz, Senhor, que quem vive uma vida de obediência pode ficar despreocupado, não precisa ficar ansioso, porque a bênção certa vai alcançar essa pessoa. E quantos privilégios Jesus teve, benefícios por ser um filho obediente, posição de destaque, nome de destaque, um título de destaque. E eu sei, Senhor, que Ele é o meu modelo, é o meu exemplo de um relacionamento contigo. E eu sei, Senhor, que a minha obediência, ela não vai passar desapercebida a Ti. Não quero viver uma vida cristã de emoções, de sentimentalismo. Eu quero viver uma vida de obediência. E se alguma coisa extra o que o Senhor quiser fazer, eu estou aberto. Mas a minha preocupação é a obediência. Que eu possa, o Espírito Santo possa me ajudar na escolha e na decisão que eu tomo hoje à noite. Ele efetua em mim o querer e o realizar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.